Aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, esse novo quadro aqui do canal que a gente abriu exatamente para ser esse bate-papo, né? Um papo mais aprofundado com temas relevantes do nosso meio, do tema de lojas, né? Vamos falar de lojas, como é a proposta do nosso canal. E no papo de hoje eu quero trazer um tema que é muito presente, é muito frequente, que muitos lojistas me fazem esse tipo de questionamento, que é sobre resultados, sobre a pergunta clássica cadê meu dinheiro? Hermelino, o que acontece que eu não vejo dinheiro? Trabalho muito, faturo, passa muito dinheiro na minha mão, pago muita conta, e onde é que está esse dinheiro? O que acontece? Será que o varejo não é mais um bom negócio? Será que o comércio não tem... deixou de ser aquele negócio interessante que era anteriormente, não é? Então a reflexão que eu proponho para hoje é a gente analisar por que isso acontece, né? Isso é um fato, é um dado, né? Uma constatação que a gente tem, tanto que é frequente esse questionamento. Eu imagino que muitos de vocês também devem se fazer esse tipo de pergunta, né? Cadê o dinheiro? Como é possível? Não é? Faturo, trabalho, e eu não sei onde vai parar o dinheiro. Sempre apertado, sempre correndo atrás, sempre com o meu caixa apertado, fluxo de caixa difícil, enfim. Então, a reflexão de hoje é em cima desse tema que eu quero propor alguns... Tanto que eu brinco com alguns lojistas, quando eles me questionam, Hermelino, cadê o dinheiro? Eu digo assim, eu sei onde é que está. E quase sempre eu acerto. Via de regra, o primeiro fundamento que eu questiono e que a gente vai atrás, ele acaba procedendo. E qual é esse fundamento? O primeiro deles, que hoje se tornou uma exigência muito mais planejada, muito mais técnica, é a área de compras. E isso impacta de uma maneira significativa. E por quê? Até pouco tempo atrás, a gente tinha eu chamo de margem de ineficiência, não é? Que ela, de certa forma, a ineficiência era mascarada. Não é? Você tinha uma margem suficiente que absorvia as ineficiências e o resultado, de uma forma ou de outra, acabava aparecendo. Não é? E hoje essa margem foi se estreitando. Aos poucos ela foi desaparecendo e isso obriga o empreendedor, o lojista, a ter uma gestão muito mais técnica, porque como essa margem vai desaparecendo, então a ineficiência vai corroer certamente os resultados, vai impactar nos resultados, ou corroendo, comendo mesmo, desaparecendo com ele, ou deslocando para lugares que você acaba não percebendo onde é que está esse resultado que você não percebe, não sente no bolso. Então, o que pode promover isso? O primeiro fundamento que impacta diretamente realmente está associado com compras. Por quê? Quando você faz uma análise de resultados, a ferramenta para isso é o DRE, né? O Demonstrativo de Resultados do Exercício. Não é o mote, o tema do nosso bate-papo de hoje, então eu não vou aprofundar. Oportunamente a gente vai trazer esse tema e vai aprofundar, detalhar e tal, como é que você pode organizar um DRE gerencial que você mesmo possa controlar e ter esses números mais presentes. Mas vamos lá, vamos admitir que, de alguma maneira, você apurou seus resultados, quanto você faturou, tira o custo da mercadoria vendida, tira as despesas, as fixas, variáveis, né? Tirou os impostos e tal, os impostos da venda, e você vai ter um resultado. Efetivamente, quando você analisa o negócio, os resultados de faturamento, eles estão algo em torno de 10, 15, é difícil você passar disso objetivamente, salvo exceções, mas via de regra o varejo trabalha quando consegue resultados assim, eu vejo muita gente comemorando, soltando fogos, né? Consegui esse resultado. Mas vamos lá, vamos para efeito de raciocínio, vamos admitir que você está conseguindo um resultado de 10%. Você vendeu nessa loja aqui, faturei R$100 mil, e eu vou tirar, não confunda faturamento com recebimento, tá? O que é o faturamento? Só para deixar isso muito claro. Faturamento é aquilo que eu vendi. Se eu recebi ou não é outra conversa, né? A gente vai falar de fluxo de caixa. Vamos falar só de faturamento. Eu faturei R$100 mil nessa minha loja esse mês. Tiro o custo da mercadoria vendida, tiro os impostos, tiro
as minhas despesas fixas, tiro as minhas despesas variáveis e vai me sobrar lá um determinado resultado. Ok, vamos admitir que você está tendo 10% de resultado, né, só para efeito de cálculo. Então, se você vendeu 100 mil, o resultado vai ser 10 mil, 10% desse faturamento. Né? Veja bem, também não confunda resultado com dinheiro no caixa. Né? É resultado percentual da operação. Né? Não vamos entrar hoje em fluxo de caixa porque não é para não ficar muito complexo e muito extenso o nosso vídeo de hoje. Mas, retomando o raciocínio, tá, ok. Então, agora vamos para um segundo raciocínio. Vamos admitir que o seu markup, né, o índice que você multiplica, o multiplicador sobre o custo para você calcular o preço de venda, esteja em 100%. Então, eu comprei por 10, estou vendendo por 20. Ok. Então, se o meu faturamento é de 100 mil, com o markup que eu me refiro é o markup efetivo, não é o que você marca, mas é o que você apura no final do período, do mês. Não é? Por quê? Porque uma coisa é o que você marca. Ah, eu marco 2.3, eu marco 2.2, eu calculo alguma coisa assim, né? 1.8, enfim, dependendo da loja, do segmento, tem um índice que você aplica. Não é? Ok, vamos para efeito de raciocínio que você multiplicou lá por 2.2 ou 120% de markup. Né? Acontece que você faz promoções, você dá descontos e efetivamente no final do período você vai ter um valor faturado e o custo da mercadoria que você faturou. Não é? Dividindo o faturamento pelo custo, você vai ter o seu markup efetivo. Não é isso? Ok, vamos admitir que esse resultado final seja 100%. Não é? Ou seja, multiplicou por 2. Então, se eu vendi 100 mil, se eu faturei 100 mil reais, significa que o custo, eu movimentei mercadoria a preço de custo 50 mil. Concorda? Beleza. Agora vamos retomar com relação a compras, o raciocínio. Se você, quando faz compras, para repor a mercadoria desse próximo mês, então vamos lá, eu vou raciocinar o próximo mês. Minha previsão de vendas vai ser 100 mil, meu markup efetivo vai ser 100%, ou o índice multiplicador é 2, então eu vou rodar de mercadoria 50 mil reais do meu estoque. Se eu comprar para receber mercadoria nesse mês, qualquer coisa mais do que 50 mil, o que vai acontecer com o meu estoque? Eu vou formar estoque. Eu vou converter resultado em estoque. Concorda comigo? É um raciocínio elementar, é um raciocínio básico. Então, o primeiro ponto é esse. Qual é o seu resultado, não é? E quanto que você está repondo de mercadoria para esse período? Não é? Se você tem 3 possibilidades. Repor exatamente aquilo que você rodou, que você girou, que você vai girar, e aí você repõe. A segunda possibilidade é você repor acima do que você girou, e aí você vai formar estoque, você vai converter resultado em estoque. E a terceira possibilidade é você comprar menos do que você vai rodar, do que você vai vender. E aí você vai reduzir estoques. Concorda comigo? Então são as 3 possibilidades. O que é mais frequente? É você comprar mais do que vai vender. Não é? Por quê? Por falta de planejamento. Não se fazer esse raciocínio antecipadamente. Ok, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu sei que é muito comum e faz parte do dia a dia do comprador de uma loja, especialmente no segmento de vestuário, né, confecção e calçados. É assim, Hermelino, mas eu compro coleção, o meu fornecedor lança uma coleção e eu tenho que comprar para todo um período. Não tem problema, não importa. Esse período é composto de meses e você tem uma previsão de faturamento. Então, se eu vou comprar para 3 meses, então quanto que eu vou vender no mês 1, no mês 2 e no mês 3 para frente que eu estou comprando? E qual é meu markup efetivo, que eu tenho dados históricos, você tira relatórios e analisa e vê isso, e pode fazer um planejamento, percebe? Então, mesmo que você trabalhe com períodos mais alongados, com previsão de faturamento, e aí faz um planejamento de compras, alguns fazem com entregas programadas, outros recebem realmente toda essa mercadoria de uma vez só. Né? Mas não importa o formato que você opere, o que importa é o raciocínio que você tem. Né? É importante entender isso. Nesse período, você vai girar uma quantidade de mercadorias e se você repor acima disso, é evidente que você vai elevar seus estoques e vai comer resultado, vai converter resultado em estoque. E aí é um dos fatores que vai promover
essa ausência de percepção de resultado. Aparentemente você diz, poxa, eu não vejo o resultado. Não vai ver. Se você converter resultado líquido em estoque, evidentemente que ele existe, mas ele foi convertido. E aí começam os problemas. Até pouco tempo atrás, estoque era força. Eu me lembro de... Uma vez um lojista me disse exatamente assim, uma sapataria, uma loja de calçados, uma loja grande, uma rede de lojas, na verdade, e a gente estava numa das unidades dele, e ele pegou 5 caixas de sapatos, assim, colocou em cima do balcão e falou, Hermelino, ó, isso aqui eu comecei com isso aqui. Tudo isso aqui que você está vendo é lucro. Né? Então era até pouco tempo atrás, era essa a percepção. Ó, você está vendo? Ó, aqui o meu estoque, a minha força aqui. Né? Só que hoje, estoque não é mais força, estoque é fraqueza. Né? Por quê? Vai comprometer uma série de indicadores. Lucro é giro, não é mais na margem que a gente consegue ganhar. Não é? Porque você tem a limitação de mercado. E hoje, com a internet, o consumidor é extremamente informado, ele sabe preço. Né? Então é difícil a gente ter simplesmente calcular custo, aplicar uma margem com um objetivo de ganho e vou vender, vou praticar esse preço. Não é mais assim, não dá para ser assim. Não é? Você não fica competitivo, você fica com preço muito caro. Se você atribuir uma margem que você acha ideal e ignorar o preço de mercado, você pode correr esse risco de ficar muito mais caro. A gente sabe disso, todo lojista sabe disso. Então você precisa estar competitivo, não é? E aí cai no problema. Você precisa ter... Então as margens estão mais estreitas, os custos estão muito mais altos. Não é? Enfim, a competição cresceu de maneira exponencial. Eu até, se você não viu ainda, veja o primeiro bate-papo, né, que eu comento um pouco sobre isso. Os custos subiram de maneira assustadora, a competição também. Então, isso gera um outro lado. Você precisa ser eficiente. Não é? A eficiência é que vai fazer com que você se torne competitivo. E sim, a resposta para aquela pergunta inicial que eu fiz, o varejo ainda é um negócio interessante, é um bom negócio, o comércio é um bom negócio, é extremamente interessante. Tem muita gente ganhando dinheiro, crescendo, prosperando, expandindo seus negócios. Por quê? Gestão técnica. A diferença está na gestão. Então, retomando o nosso raciocínio, esse é um ponto importantíssimo. Como é que você está fazendo seu planejamento de compras? Senão você vai converter, primeiro passo, você converte resultado em estoque. E aí vem as derivações. Quais são as derivações, as consequências que isso promove? Primeiro, se você começa a converter resultado em estoque, você não vê dinheiro no caixa. Pela simples razão que você está pagando fornecedor. Você está transferindo esse resultado para os fornecedores e inchando seu estoque. A sua cobertura sobe. O que é cobertura de estoque? Não é? A quantidade de estoque que você tem em função do volume de vendas que você faz. Exemplo, essa loja eu estou vendendo 100 mil reais e eu puxo o meu relatório de estoque. Quanto que eu tenho de estoque nessa loja a preço de venda? Para eu calcular ou venda com venda ou custo com custo. Né? Mas vamos lá, vamos admitir que eu estou raciocinando em termos de venda. Se eu puxo, eu tenho lá 500 mil reais, 600 mil reais de estoque a preço de vendas nessa loja, significa o quê? Que eu tenho 5 ou 6 vezes o que eu vendo, ou seja, eu tenho estoque para 5 ou 6 meses. Então, a minha cobertura, vamos admitir que eu tenha 600 mil e estou vendendo 100. Eu tenho cobertura 6, não é? Eu tenho cobertura para 6 meses. Não é verdade? O que isso me conta? Que eu levo 6 meses para rodar esse capital e deixar o resultado que eu coloco, a margem líquida desse investimento. Não é? A mercadoria, quando entra, é conta para pagar. Não é? Ela não me dá resultado quando entra, ela dá resultado quando sai. Então, quando eu formo estoque, é investimento em estoque. Concorda comigo? É conta para pagar. Eu pago esse estoque, coloco para dentro e só depois que ele sair, que ele fizer o movimento completo de entrada e saída, é que ele vai deixar o seu resultado. Então, se eu forço um movimento de entrada maior do que o de saída, é evidente que eu estou transformando o resultado, estou convertendo o resultado em estoque. Só que, se você sobe estoque, sobe cobertura, o seu giro fica muito mais lento. Eu até no vídeo anterior fiz um exemplo, que eu não vou repetir aqui, veja lá o outro vídeo, né? Se você tem um giro acelerado, você consegue fazer com que os resultados apareçam de maneira extraordinária, mesmo com margens mais estreitas. Não é? Porque giro é que dá a rentabilidade que você precisa. Então, para você ter giro, você tem que reduzir, baixar o máximo possível o estoque, sem comprometer, evidentemente, a variedade de produtos, de modelos, de marcas, não é? Tamanhos, cores. Você precisa ter um mix dentro daquilo que você se propõe, desse público que você se propõe a atender. Não é verdade? Então, é
É importante, você precisa ter a mercadoria, mas é aí que entram os cuidados, porque se você converter realmente os resultados em estoque, inchar sua cobertura, o seu giro vai ser mais lento. Vai demorar muito mais. Você precisa de mais capital investido, não é, para um retorno mais lento. O ideal é que você tenha um estoque, um just in time, né? Seria aquele... compro de manhã e vendo de tarde, compro de manhã e vendo de tarde. Esse é o cenário fictício maravilhoso, né? Mas é impossível, a gente sabe que no varejo não dá para trabalhar assim. Eu tenho um tempo entre o que eu compro, o que o meu fornecedor fatura, o que ele me entrega, dependendo do seu segmento. Se você é do segmento de calçados, por exemplo, ou algumas grifes, a gente sabe que são coleções futuras. Você faz um planejamento de compras. Algumas marcas a gente sabe que você tem que comprar com um ano de antecedência, né? Fazer programações de pedido. Então é realmente complicado, você precisa ter estoque de segurança, mas é aí que vem o desafio, quanto, né? Como que eu faço esse planejamento? Se você não fizer essas previsões em cima desses indicadores básicos que eu coloquei aqui, você corre um sério risco de inchar estoque. Por quê? Quando você sai para comprar, se você não fizer um planejamento antecipado, você comprar olhando, o que vai acontecer? Geralmente é o que acontece. A experiência me conta muito isso. Eu vejo a compradora assim, olhando, isso aqui vai vender bem, manda uma grade disso aqui para mim, isso aqui está muito legal, manda isso aqui, isso aqui o preço está ótimo, manda isso aqui para mim, e vai separando. Né? Quando soma aquilo, se ele tinha uma previsão, vamos admitir aquele exemplo inicial que eu dei, de rodar 50 mil, quando você olha ali, ele comprou 60, 70, 80 mil reais de mercadoria. O que vai acontecer? Vai converter resultado em estoque e às vezes até vai investir mais do que o próprio resultado. E vai faltar dinheiro para pagar as contas. Simples assim. E vai inchar sua cobertura, vai ficar mais lento o seu giro, a rentabilidade cai. Então, e isso é fatal, isso é gestão suicida nos tempos atuais. Então, compras é uma área perigosíssima. E o que acaba acontecendo? Bom, quando você incha estoque, o estoque começa a ter mais tempo para girar, que envelhece. Não é? A mercadoria hoje envelhece muito rápido. E quando você vai envelhecendo, o seu estoque vai perdendo valor. Não é? Vão entrando modelos novos, novas linhas de produtos, novos modelos, novos materiais e assim por diante. E aquilo que você tem na loja vai perdendo valor. O que você tem que fazer? Promoção para desovar ponta de estoque. Não é? Além do que, quem trabalha com confecção e calçado sabe disso, você ainda tem o problema das grades. Você compra uma grade, você começa a vender alguns tamanhos e vão sobrar um ou outro. Você tem um modelo, mas não tem uma grade que gira, sobra a ponta de estoque. Isso é comum acontecer. O que você tem que fazer? Promoção. Então, quando você fala promoção, é derrubar markup, não é? É acostumar mal a equipe de vendas, porque a equipe que trabalha só com loja em promoção começa a não ter muita necessidade do esforço de apresentação de uma coleção nova, de levar o cliente para provador, de trabalhar, enfim, né? Todo aquele trabalho de vender, aí tem que ter não só despertar o desejo, mas apresentar as alternativas de solução para fechar a venda, apresentar planos de pagamento e por aí afora. Não é? Tem todo esse trabalho. E o mais grave, às vezes eu nas minhas andanças pelo país afora, né? Você entra no shopping, eu faço isso às vezes com gerentes de loja, ou mesmo com lojistas, eu digo, bora dar uma volta aí, né? Vamos dar uma olhada. E você começa a olhar, o shopping todo adesivado, as lojas adesivadas, 70%, 50%, 30%, 20% de desconto e tal, somente à vista, somente à vista. E aí eu sempre questiono, olha, sabe por que está fazendo isso aí? Excesso de estoque. E aí começam essas maluquices para fazer caixa para pagar conta. Porque esse é o primeiro pensamento, né? Eu preciso pagar as contas, eu tenho aluguel, folha, imposto, contador e uma série de outras despesas que eu tenho que estar pagando, e aí começa o pânico, né? E essa é uma rota suicida, né? Por quê? Você baixa a markup. Quando você dá desconto, você baixa a markup, não é? Quando você veja bem, vamos separar. Saldo de coleção é saldo de coleção, ponta de estoque é ponta de estoque. Tem que fazer promoção, Hermelino? Tem, não tem outro jeito. Você tem que desovar, mas é um pedaço da loja, é um pedacinho do seu estoque que você vai promover para limpar o estoque, para renovar, arejar seu estoque e desocupar espaço para que você traga novas opções, não é?
Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter que estar fazendo promoção porque teu estoque está lá em cima e você não tem dinheiro para pagar as contas. E aí tem que estar queimando estoque, fazendo promoção, atraindo clientes só na base da promoção. Quando você começa a fazer isso, a pergunta que eu sempre faço, que tipo de cliente você está atraindo para a sua loja? Veja bem, cliente que entra na sua loja só por causa de preço, e eu conheço lojista que vive disso, depois começa a reclamar. Porque, poxa vida, eu não consigo ganhar dinheiro. A hora que você puxa a margem líquida, não é? Que você apura um DRE e olha a margem líquida, está lá embaixo, está negativa, está zerada. Por quê? Preço, 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 preço. Acostumou o seu cliente só preço. E não é só preço. Preço é importante? Claro que é. É um diferencial? É. Mas não é o único e nem é o mais importante. Eu costumo dizer, quando estou conversando com as equipes, com vendedores, com o pessoal de salão de vendas, eu sempre digo, quando a gente faz uma reunião e você vê que a pessoa está com um sapatinho bem baratinho, aquele, sabe, fora de coleção, que ela comprou ali por R$30, ela enfia o pé embaixo da mesa, embaixo da cadeira, ela não quer que ninguém veja. Não é? Quando ela está com aquele... especialmente esses tênis caríssimos, né? Pagou lá R$1.000 num tênis, só falta botar o pé em cima da mesa, quer mostrar e tal. Paga 3.000 num relógio e fica, você olha no Instagram da pessoa, tá ali, só aparece o relógio. Não é verdade? Porque as pessoas têm orgulho de pagar, de usar as coisas mais caras. Veja bem, então é não confundir com fazer bons negócios. Não é? Então, os clientes querem boas mercadorias. Se fosse assim, só você ia olhar na rua e só ia ver os carros mais baratos na rua. E não é o que a gente vê. Percebe? Então, tendo boas propostas, bons negócios, boas mercadorias, os clientes aceitam pagar mais. Não é? Então, é importante ter essa clareza toda para saber dimensionar e gerenciar bem a loja, sinalizando as promoções. A gente sabe que as ofertas atraem clientes, mas você tem uma série de outros produtos dentro da loja que você pode trabalhar com margem normal. Não é verdade? Então, quando você foca demais só na promoção, você vai promover tudo isso. Quais são as consequências? Margem baixa, você mal acostuma a equipe, porque começa a pressionar, só quer promoção, porque é muito mais fácil vender, não tem um esforço, o preço está vendendo, não é? Então, se eu comprar uma mercadoria que eu sei que vale 10, comprar por 8, por 7, eu não preciso de muita força, né, muito esforço para vender. Não é verdade? Então, você promove esse tipo de consequência e você atrai um público que não é seu. É importante a gente ter consciência disso. Se você treina o seu cliente a comprar só preço, o dia que seu vizinho do lado está mais barato, ele vai comprar lá. Por quê? Porque ele quer preço. Ele não valoriza toda a arquitetura da sua loja, ambientação, climatização, iluminação, os equipamentos que você colocou, todo o investimento que foi feito no seu negócio vai por água abaixo, não é valorizado. E isso tem valor, sim. Não é? Eu dou exemplo de cabeleireiro, você vê salão que cobra lá R$10 o corte de cabelo, às vezes está vazio. O que cobra 150, se você não marca a hora, você não consegue ser atendido. E é corte de cabelo. Não é? Existe algo ali que há um reconhecimento e promove o desejo das pessoas em quererem aquele salão e não aquele de 10. Não é verdade? Então, isso tudo vai impactando os resultados. Isso tem preço. E os clientes reconhecem, não, eu vou naquela loja porque ali a arrumação é muito legal, a loja é linda, me sinto bem, é confortável, o atendimento é ótimo. Para você ter ótimo atendimento, você tem que ter boas pessoas, tem que ter capacitação, treinamento, tem que ter boa organização, condução dessas equipes e por aí afora. E isso tudo tem preço. E há um reconhecimento por parte dos clientes, a não ser que você comece a atrair só o cliente preço. Não é? O cliente preço não valoriza nada disso que é preço. Não é? Então, percebe? Isso é consequência do quê? Geralmente é consequência de cobertura de estoque alta, que promove descasamento de fluxo de caixa, aperto, conversão de resultado em estoque que envelhece, chega ao ponto... É o exemplo que eu sempre trago e vejo isso acontecer. Eu já passei por situações em consultoria de chegar em lojas, não é? De encontrar camiseta de time de futebol da seleção brasileira de 2 Copas passadas e está lá no estoque e a lojista segurando. Não, porque eu não vou jogar fora, olha quanto que eu paguei, né? E aí vai fazer o que com aquilo? Percebe? Eu já passei por experiência de ter que fazer doação.
né? Quando a gente entrar na rede e começar a rodar as lojas e os vendedores dizem assim, menino, dá uma olhada no nosso estoque, essas calças aqui eu não vendo, eu não consigo vender mais, dá uma olhada nos modelos e tal. E a gente começar a olhar, tem que fazer um levantamento e classificar o estoque. E, olha, isso aqui é estoque, vou dar um exemplo, isso aqui é estoque filé, isso aqui é estoque razoável, isso aqui é estoque que dá para fazer uma boa promoção, e isso aqui tem que fazer doação, não tinha jeito. Teve que tirar um caminhão de mercadoria dentro da loja para doação. Ainda bem que o lojista acabou entendendo que aquilo realmente não tinha o que fazer com aquilo, não tinha como vender. Não é? Além de roubo, a gente sabe que hoje é um problema seríssimo nas lojas a questão de roubo. Não só roubo interno, né? Roubo de clientes, mas roubo interno. O principal, 85% dos roubos que a gente pega em loja é roubo interno. Então é um problema sério. E o estoque sobe muito, nem sempre há um controle rigoroso sobre esse estoque. Não é? É difícil você entrar num lojista e falar assim, se eu inventariar aqui, vou fazer um inventário por amostragem, vou pegar uma marca, vou contar, vamos ver se bate com os teus sistemas. É raro, raríssimo. Não é? De você chegar numa loja, você tem que falar, pode contar que bate. Não é? A gente sabe que é difícil os controles. E se você não tem controle, você abre espaços também para isso. Percebe as consequências que é você não ter um planejamento adequado de compras? Então, o primeiro ponto que com certeza é sensível e está eminentemente associado à gestão. Não é? Isso não depende de crise, isso não depende de clima, isso não depende de fazer frio ou não fazer frio, do inverno foi bom ou não foi bom, isso depende de gestão. Então, é importante se ter essa consciência, até porque isso está sob o controle do empreendedor, do lojista. E nada mais maravilhoso do que você ter um problema que a solução está sob seu controle. Concorda comigo? Como é importante isso? Eu sempre procuro, esse é o primeiro olhar, quando eu vou dar consultoria para alguma empresa, não é? Esse é o primeiro olhar, eu digo assim, vamos procurar os espaços de melhoria que estão sob o nosso controle. Não adianta a gente reclamar do imposto. Claro, é importante, nós temos que nos posicionarmos com relação a isso. Porém, eu não sou ministro, eu não vou baixar imposto, eu não tenho essa competência, essa capacidade. Não é? Eu não tenho a capacidade de fazer esfriar, de fazer esquentar, ou de mudar a crise no país ou no mundo, etc. e tal. Então, são fenômenos, são fatores que não estão sob o nosso controle. Mas tem uma série de ações que estão associadas ao modelo de gestão que eminentemente é interno. Não é? Estão sob o controle do gestor. Então, estoque é uma delas. Não é? E é difícil, porque a gente não tem bola de cristal. Você faz uma previsão de vendas, é uma previsão. Então, eu já vou trabalhar com alguma previsão. Então, se você fizer um planejamento rigoroso, realmente procurar cuidar disso com bastante critério, não é? Você tem uma margem de erro que é natural. Você vai ter que estar sempre ajustando, não é? Sempre fazendo as correções de rota. Por quê? Porque é previsão, eu não consigo... não é loteria que você vai marcar a Mega Sena e sempre acertar as 6 dezenas. Não é? Não tem como você acertar sempre. É claro que a experiência, os levantamentos, as análises, os indicadores mais aprofundados, você vai ter condições de fazer um planejamento mais aproximado da realidade. Até porque definição de planejamento é isso. Não é? Tentar antever o futuro, trazer o futuro para hoje e olhar o que eu faço com esse futuro agora. Não é verdade? Em resumo, é fundamental, é importante a gente olhar e ver assim, quais são os fatores que estão sob nosso controle para que a gente consiga exercer a nossa capacidade de gestão, não é? E promover os resultados que a gente, acima de tudo, merece, não é verdade? É para isso que a gente empreende, para buscar resultados, não é isso? Então, veja bem, eu me alonguei um pouquinho aqui, mas para passar essa sensação, a percepção de que esse é um fator estratégico na operação de varejo. Compras. Né? Então, esse planejamento é fundamental. Você tem que se organizar. No mínimo, eu já disse para lojista, até, no mínimo não risque é rabisque, né? Que ficava na mesa dele lá. Eu dizia assim, faz o seguinte, anota aí tua verba de compra. Esse mês eu posso comprar, sei lá, 100 mil. Então, você atendeu um representante aqui, comprou 10, você vai lá, risca, diz, agora só tenho 90 para gastar. É o exemplo da feira. Eu digo, se você vai na feira com 100 reais para comprar os ingredientes para fazer o almoço,
você sabe que você vai ter que se virar com aqueles R$ 100. Então você vai começar a procurar as frutas da estação, não é? Os legumes lá que estão em oferta, preparar um cardápio que você consegue usar aqueles ingredientes que você vai encontrando ali, e você vai fazer, o almoço vai sair com aqueles R$ 100, não é isso? Agora, se você vai na feira sem uma lista ou sem um orçamento definido, você pode ter certeza que você vai gastar muito mais do que estava imaginando. Porque você começa a olhar, isso aqui está bonito, isso aqui parece estar legal, e você começa a pegar, daqui a pouco, a hora que você puxa, em vez dos 100 que você gastaria, você gasta 200, 300, não é isso? E aí você fala assim, poxa, não sei onde vai meu dinheiro. Pois é, eu sei, né? Na falta de planejamento, na falta de disciplina, na falta de gestão, no caso da loja, né? Então, esse é um ponto estratégico e fundamental que vale a pena a gente dedicar tempo e começar a gerenciar. Realmente, de fato, ser um gestor nesse fundamento. Em todos os departamentos, evidentemente, mas especialmente esse é um fator que bate direto no bolso do lojista. Concorda comigo? Sem falar de outros fatores. Quer ver um exemplo? Eu até mencionei no nosso vídeo anterior, misturar caixa da empresa com caixa pessoal, não é? Isso é comum. Não, Armelino, mas eu não faço isso. Só que a gente vai olhar uma série de notas que manda para a loja para pagar, não é? De despesas pessoais. Ou, eu já vi rede de lojas assim, que os filhos trabalhavam na empresa. Né? Aí um gastava um tanque de gasolina por dia e o carro que abastecia era a empresa. Aí você ia olhar assim, mas por que esse menino gasta tanto combustível assim? O que ele faz? Né? Quer dizer, bom, não é na empresa que ele gasta um tanque de combustível por dia. Né? Ia buscar namorada não sei aonde, ia levar não sei, uma série de coisas ali, mas está lá na folha da empresa. Né? O outro gastava 2, 3 mil reais de celular por mês. Não, na conta da empresa. Por quê? Mas por que ele liga tanto assim? Qual é a função dele aqui dentro? Né? E não era operacional, não fazia parte da operação da empresa. E aí você começa a colocar, tanto que eu até aconselhei esse lojista, eu falei, faz o seguinte, dá um salário para os seus filhos e deixa eles na praia, é mais barato, gasta menos, né? Coloca isso aqui no seu Prolabore, né? E a gente encontra situações assim, eu estou rindo, mas é sério o problema, né? Então, são aspectos, são vazamentos que acontecem na empresa que o lojista às vezes não percebe, ele fica achando que o negócio não é bom. Peraí, eu sempre lembro, o negócio é seu, a empresa é sua, se der resultado, se der lucro, quem ganha é você, e se der prejuízo, quem vai pagar essa conta é você, não é verdade? Então, ok, você pode fazer o que você quiser, é um direito seu, porém, se você se propõe a ser um empreendedor, a ter um negócio, é importante que você tenha controle sobre ele. Não é verdade? E que cresça, e que tenha todos os benefícios, e que dê a vida que você quiser dar para os seus filhos, ou para si próprio, enfim, não importa. Mas é importante que isso seja planejado, né? Para que o seu negócio seja sustentável, seja lucrativo, que te inspire, te motive a levantar cedo, a ir trabalhar, a botar a cabeça para funcionar, querer expandir os seus negócios, contrate muita gente, gere emprego, distribua a renda. Como é bom isso, essa prosperidade, né? Quando você prospera, você distribui prosperidade, você ajuda muita gente. E quando fracassa, também tem o oposto, né? Você prejudica muita gente, porque você demite, você deixa de contratar, você reduz seus negócios, você deixa de comprar. Portanto, o impacto quando a gente fracassa também é muito grande. Então é importante a gente ter essa lembrança, né? essa consciência dos impactos de quando a gente prospera e de quando a gente fracassa também. Não é? Então, esse é um outro fator, não misturar, não ficar. Seja rigoroso, tenha disciplina. É importante isso. Então, a prestação do seu carro, o consórcio, a reforma lá de casa, o plano de saúde, e assim por diante, que a gente vai jogando ali e não lança aquilo como Prolabore. Porque é importante você olhar, peraí, meu Prolabore está desproporcional ao faturamento da minha empresa. Né? Se tiver adequado, ok, mas se tiver desproporcional, não se engane, porque muitos se enganam. Não, meu Prolabore é X, olha, eu só tiro, esse é o meu salário aqui, está proporcional. Só que a hora que você puxa as despesas, tem uma série de gastos lá, né? Ou diretos, ou de penduricalhos. É o cunhado, é o sobrinho, é o filho, é não sei o que, vai inchando a empresa ali, dando emprego para todo mundo, aquilo não há uma necessidade operacional, quando assusta, aquilo está, não é? Então, é importante ter clareza sobre isso. Então,
Prolabore é prolabore. Não é? Então, esse é um outro fator que pesa muito. E um terceiro fundamento que eu quero abordar, eu vou abordar rapidamente, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, né? São os custos escondidos. É impressionante como a empresa tem despesas que às vezes não são perceptíveis, não é? Que a gente não está atento a elas. Vou dar alguns exemplos aqui para que você fique alerta. Você quer ver um exemplo clássico? Salário. Não é? Muito lojista não tem consciência de que paga 14,3 salários para cada colaborador dentro do time. Né? Como assim, menino? 14,3? Você quer ver? Você tem os 12 meses, você tem o 13º e os 30% de adicional sobre férias. Não é isso? Então, aqui você já tem 13,3. Só que quando esse colaborador está de férias, você tem que colocar alguém no lugar dele para executar. Normalmente você vai pagar um freelancer ou vai comprar as férias desse colaborador e vai pagar mais um mês para ele. Né? Dentro das regras das férias, lá compra um terço, enfim. Mas os dias que ele não está ali, alguém tem que fazer aquele trabalho. Não é verdade? Então, você paga 14,3 salários para ter aquela função o ano todo, ou, no mínimo, você vai pagar 13,3 e a pessoa trabalha 11 meses, porque o 12º ela está de férias. Não é isso? Primeiro, é importante a gente ter... poxa vida, então o meu cálculo de folha, eu estou falando só de salário, mais os encargos, não é verdade? Então, faça toda essa conta aí e efetivamente você vai ter uma dimensão de quanto representa a folha de pagamento dentro da sua operação. Né? Por que eu estou dizendo isso? Está vendo como é importante você ter uma gestão profissionalizada? O negócio hoje não admite mais você tocar de barriga, né, no olho, porque se não fizer as contas, você acaba chegando a conclusões até indevidas por isso. Meu negócio não dá lucro. Mas é porque você faz a conta errada. Acha que está tendo uma margem de lucro que não é real. E aí você tem que otimizar giro, você tem que dar uma série de outros focos dentro da empresa que são extremamente rentáveis. Mas se você estiver pilotando, né, olhando para os instrumentos, concorda comigo? Então, esse é um outro fator que pesa muito. Né? E são gastos que a empresa tem e que nem sempre o lojista está fazendo o cálculo adequado. Então, assim como viagens, eu conheço lojista que frequenta feiras, o que é ótimo. Né? Feiras de negócios. Por falar em feiras de negócios, na próxima Coromodas, a Coromoda de 2020, em janeiro, 13, 14 e 15 de janeiro, eu tive a honra de ser convidado, você é um dos palestrantes, né? Se você for visitar a Coromoda agora de janeiro, eu vou estar presente lá fazendo uma palestra, como transformar o seu atendimento em vendas, né? É importante lembrar que para ir na Coromoda, entra lá no site coromoda.com e dá uma olhada como é que você precisa se inscrever, você precisa, é grátis, mas você tem que estar habilitado a isso, inclusive para participar da palestra. Né? É importante você estar inscrito, é grátis, mas você tem que se organizar para isso, que são poucas vagas, ok? Então, só para lembrar, me ocorreu agora, no site da Coromoda já tem lá a programação, dá uma olhada lá, muito legal, vai ser um prazer. Inclusive eu vou estar com um stand na feira lá, eu vou passar o dia lá com os 3 dias da feira, vou estar lá pela feira, vai ser um grande prazer se você estiver lá, me visitar, a gente trocar ideias pessoalmente. Beleza? Lembrei agora e quis compartilhar essa notícia com você, fiquei muito feliz de receber esse convite, me senti bastante honrado. Né? Até porque a Coromoda é um dos eventos mais importantes da América Latina do segmento. Né? Então vai ser um grande prazer poder compartilhar com você, trocar ideias, bater um papo, a gente vai estar lá presente esses 3 dias, beleza? Mas vamos concluir aqui o nosso bate-papo. Então são aspectos, né, como a gente levantou alguns aqui, que é importante, eu estava dizendo sobre feira. Muito lojista visita, alguns vão para o exterior, inclusive, eu conheço lojista que vai para a Europa, até porque as coleções são lançadas primeiro na Europa, para conhecer, ver as tendências e tal. Legal, mas isso está no seu custo? Não é? Enfim, então é muito importante a gente entender onde é que vão as despesas, quais são as despesas, como é que estão, especialmente as compras, como eu já reforcei bastante aqui, e você, com certeza, vai perceber e vai ter consciência do impacto que isso dá nos seus resultados. Então, a gente merece ganhar dinheiro, é para isso que você tem o seu negócio, não é verdade? Todo o resto depende do lucro. Por isso que a primeira missão de uma empresa é ter lucro.
tudo deriva disso. Uma empresa que não tem lucro, ela não consegue honrar seus compromissos, ela não consegue ter bons talentos, atrair talentos, pagar bom salário, ser competitiva, estar modernizada, expandir os negócios, tudo vem a partir do lucro. Então, é fundamental. Empresa, quando a gente fala de empresa, o primeiro fundamento é ter lucro. Senão, você pode chamar de ONG, de instituição de caridade. Existe uma série de outros negócios que são fundamentais, estratégicos e extremamente modernos, mas que não têm por objetivo ter lucro. Tem outras fontes de renda, de receita. E a empresa não, a empresa ela precisa ter lucro, é fundamental. E a responsabilidade por gerar esses lucros é do gestor. Concorda comigo? Então, enfim, o que você achou do bate-papo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está fazendo que você não se inscreveu ainda? É importante ativar o sininho para você ser notificado de vídeos novos que a gente publica toda semana. E eu lembro a você que os nossos vídeos de terça e quinta, nossos vídeos mais curtos de dicas, continuam normalmente. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.